Sua Bíblia no Evangelho, como você está, faça o acompanhamento dos versículos que mencionaremos nessa noite. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Quem encontrou, diga glória. Glória. Quem não achou, diga misericórdia. Então acha aí, crente. Diz assim: foi com ele grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 do capítulo 5. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que o que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu mal. O que esta mulher tinha não era apenas uma enfermidade, mas o que ela tinha era maior do que uma enfermidade. Com certeza este mal que há dentro desta mulher, e Jesus, quando diz ser livre do teu mal, não está falando apenas de uma enfermidade que a atormenta, mas está falando de doença da alma, que muitas vezes a enfermidade produz quando nós não temos saúde. A própria Bíblia diz, o autor de Provérbios, o sábio Salomão, capítulo de número 13, versículo de número 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E ele falando isso, e em um paralelo com a situação dessa mulher, nós entendemos que não estamos falando apenas de uma mulher que sofre de uma hemorragia e de um fluxo de sangue, mas uma mulher que de certo já tem o seu coração adoecido por essa enfermidade, e a sua alma humilhada e abatida por já viver há tantos anos nesse sofrimento prolongado, nesse mal que não se ausenta da sua vida. Nós percebemos, obviamente, que há uma diferença entre os nossos males e os nossos problemas. Problemas, eles podem ser setorizados na nossa vida. Quando nós temos problemas, nós conseguimos colocar eles em algum canto isolado, e assim que nós temos condições de resolver, nós voltamos aonde colocamos ele e tentamos resolvê-lo. Não é isso que nós fazemos com uma conta? Não é isso que fazemos com a fatura do cartão de crédito? Não é isso que fazemos com alguma coisa que nos incomoda e nos inquieta? O problema, ele não é como uma criança teimosa e desobediente, muito pelo contrário. Por mais problemático que seja uma situação, enquanto ela está no nosso governo e no nosso controle, nós exercemos domínio sobre ela. Tem pessoas que estão aqui levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, e nem por isso a vida é um mar, nem por isso a vida é um mar de rosa. Tem gente que está aqui sorrindo, amando, abraçando as pessoas, celebrando ao Senhor por mais um ano, por mais uma festa, mas deixaram problemas em casa antes de virem para cá. Com quem nós estamos falando? Estamos falando com mulheres como esta mulher, mulheres que sabem setorizar problemas, que têm maturidade e experiência de vida o suficiente para não enfiar tudo dentro de uma sacola e fazer de tudo uma coisa só. Quem faz isso não tem paz, quem faz isso não tem sossego, quem faz isso não consegue prosseguir com a sua vida, quem faz isso fica parado e estagnado no mesmo lugar. Esta mulher, ela foi de encontro a Jesus para receber um milagre. Esta mulher, ela tinha um alvo. E irmã Camila, como foi que ela conseguiu atingir esse alvo? Quando ela primeiramente teve consciência de que os problemas dela precisavam andar separados dos males dela. Por que tem pessoas que não conseguem nada na vida? Porque elas pegam os
problemas, os males e colocam tudo numa sacola só. E quando elas têm a oportunidade de estar diante de Jesus, elas não sabem o que pedir a Jesus, porque tem tanta coisa que nem elas sabem mais o que querem e nem sabem mais qual é a prioridade que precisam que Jesus resolva. Tem gente que vem para a igreja e pede tanta coisa, fala com Jesus tanta coisa, que quando ele passa e pergunta: o que queres que eu te faça? Aí vai lá na lista de problemas, de situações e de coisas que poderia fazer e não fez, e fica lá olhando. E enquanto você está procurando, Jesus já passou e nem pode mais atender o pedido. Por quê? Porque você misturou tudo dentro de uma sacola só. Perceba o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os nossos problemas precisam ser setorizados. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu domínio. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu controle. Há coisas na sua vida que estão sobre a sua administração. Mesmo que elas te causem algumas enxaquecas. Mesmo que elas te causem alguns problemas. O seu filho, por exemplo, está sobre a sua administração. Sua casa, por exemplo, está sobre o seu governo. Seu salário, por exemplo, está sobre o seu controle. E sobre estas coisas você precisa aprender a organizar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a administrar. Você precisa aprender a se envolver com aquilo que diz respeito a você. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e quer colocar no colo de Deus tudo aquilo que está sobre o governo delas. Isso é falta de maturidade. Você precisa entender que para Deus a gente coloca o que não pode fazer. Para Deus a gente apresenta o que foge do nosso controle. Para Deus a gente coloca o que não está sobre o nosso domínio. Perceba, o Senhor, ele cria o universo, o céu e a terra, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. E a Bíblia diz que agora o Senhor entrega tudo nas mãos de Adão. Adão, a terra é tua, sujeita a ela, domina ela, porque você exerce autoridade sobre ela. Inclusive, Adão, a responsabilidade de nomear todos os animais dessa selva é sua. O nome que você decidir, esse será o nome deles. Deus havia feito, mas entregou todo o governo, controle e autoridade sobre Adão. Não é isto que o salmista, frente a frente, vai salmodiar ao dizer: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que é que ele está dizendo? O que é da terra é você que cuida. Aprende a lidar com as suas questões. Tem gente que não consegue lidar com as próprias questões. E nem é tão difícil de lidar com as próprias questões. Perceba que Jesus vai dar uma orientação nos seus sermões. Quando ele fala de providência, Mateus capítulo 24, por exemplo, ele vai falar o quê? 7, ele vai falar o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai que está no céu, ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Por que Jesus dizia isso? Porque o povo incomodava o céu com negócios da terra. O povo ficava sem dormir perguntando o que comeremos e o que beberemos, o que vestiremos e como caminharemos. E o Senhor dizia, em outras palavras, no populacho, para todo mundo entender, Jesus está dando uma dica dizendo: para de perder tempo com o que eu faço diariamente. Começa a apresentar diante de mim coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que fugiram ao teu controle. O problema é que está faltando maturidade em muita gente para identificar o que é problema e o que é mal. Tem gente que não consegue setorizar os próprios problemas. Já viu? Tem mãe que fica com raiva do esposo. E como não pode bater no esposo, senta a vara sem razão do filho. Ela faz com o filho o que queria fazer com o esposo e não pode.